Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. O Espiritismo nos traz uma notícia que é de fundamental importância e impacto para a vida na Terra. Os Espíritos nos revelaram que não existe a morte, que o fenômeno da morte, ou desagregação celular, só faz nos transportar para uma realidade paralela que os nossos olhos humanos ainda não conseguem alcançar. Saber que a vida não inicia no berço nem finda no túmulo provoca para nós, nesse momento, um impacto grandioso para a nossa existência. Porque sabendo que essa não é a primeira vez que estamos aqui, nem tampouco será a última, o homem começa a analisar e a reflexionar sobre quais os objetivos que ele tem aqui na Terra. Para a nossa sociedade do século XXI, materialista, os objetivos imediatos da criatura humana é alcançar a felicidade tal qual o mundo a conceitua. Ser feliz, portanto, é atingir uma carreira de sucesso, conseguir prosperar na vida financeira, poder gozar na plenitude máxima das sensações, as oportunidades que a vida nos oferece. Todavia, quando chegamos à conclusão de que não morremos, vem automaticamente uma pergunta que chega à nossa mente. Ora, se a morte não existe e aqueles que encerram a jornada carnal na Terra se transportam para o mundo espiritual, estes conservam os gostos, as tendências, as preferências e os objetivos que tinham quando estavam encarnados. De maneira que nos chega a informação, através do Espírito de Emmanuel, que a população desencarnada que ronda a psicosfera da Terra é 3 vezes maior do que a população encarnada. Então os senhores imaginem o seguinte: se os dados populacionais nos informam que a população da Terra se aproxima a 6 bilhões de mentes pensantes, nós temos em torno de 20 bilhões de mentes pensantes fora do corpo físico. E essa quantidade de mentes pressiona a atmosfera da Terra com toda a sua energia. De maneira que, toda vez que pensamos, emitimos uma onda mental que será recepcionada por alguém. Os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que viveu sobre a Terra. E os homens se aglomeram mediante os seus gostos, as suas preferências. Nós estamos aqui hoje porque compartilhamos de um objetivo em comum, que nos fez deixar temporariamente o Jornal Nacional ou a novela das 8, para nos deslocarmos a esse ambiente em busca dos valores reais da vida. Mas neste momento que falamos, existem inúmeros agrupamentos reunidos para outros fins. Grupos que se reúnem nesse momento, por exemplo, numa festa, outros que se reuniriam num bar, outros que se juntariam no propósito do cometimento de algum tipo de crime, outros que se reuniriam no propósito de orar. Então os espíritos se aglomeram mediante os seus gostos.
Allan Kardec, em A Gênese, assevera que pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A terra, que nós sabemos ainda constitui um planeta de provas e expiações, ainda tem a predominância do mal na face de sua crosta. Todavia, nós sabemos que isso irá modificar. Mas o momento que ainda vivemos, ocorre a predominância do mal. Porque o mal nada mais é do que o atendimento que nós damos aos maus instintos que nos animam. Orgulho, egoísmo, cobiça, avareza. Esses sentimentos geram o mal em nós. E toda vez que sintonizamos um pensamento, esse pensamento será recepcionado por alguma mente. Imaginem o seguinte: nós aprendemos no nosso conhecimento básico da biologia que quando adquirimos algum tipo de micróbio ou agente infeccioso, esse ser entra no nosso organismo e começa a circular em nossa corrente sanguínea. Vamos dar aqui o exemplo preferido pelo espírito Joana de Ângeles: amebíase. Aqui acredito que todos já escutaram falar de ameba. Esse menino tem ameba, doutor. Dê um remédio a ele. Ele está com dor no intestino, sem vontade de comer. Quando ingerimos água contaminada, a ameba que vem através da água se instala no intestino delgado. E ali ela inicia um processo de parasitose. Ela adere à parede do intestino e começa a sugar os nutrientes que nós ingerimos, que migram para o setor intestinal. Com o tempo, essa infecção começa a gerar sintomas e a criatura começa a se queixar de dor abdominal. Se a infecção não é tratada e evolui, essa ameba que se encontra no intestino atravessa a barreira de proteção celular e migra pela corrente sanguínea para o cérebro. Se o indivíduo, por exemplo, começa a ter processos de convulsão ou epilepsia, ele faz uma tomografia computadorizada e o médico visualiza lá uma massa no seu cérebro chamada ameboma. Em síntese, o parasita migrou para outra área do seu organismo. E, na verdade, o que é um parasita? Essa palavra se adequa muito bem ao tema da noite de hoje. Muitas vezes a criatura humana padece de uma parasitose espiritual. Ela sintonizou com determinada mente, aquele pensamento se torna frequente na sua cabeça, é algo em que ela está, por exemplo, executando a sua tarefa de trabalho e o pensamento é intromissor, ele fica vindo. Você não entende porque naquele momento aquele pensamento lhe veio. E ele começa a ocupar o seu espaço mental. O indivíduo começa a girar em torno daquilo. Exemplo, um sentimento de ódio. Alguém lhe feriu, lhe magoou e você absorveu, não conseguiu gerenciar, porque a palavra é essa. Nós não temos como impedir que as dores do mundo cheguem até nós. A natureza do planeta, que Allan Kardec definiria em A Gênese como um dos orbes mais atrasados do sistema, isto é a Terra. É impossível que aqui vivendo não sejamos alvo, muitas vezes, do sofrimento. Então chega até você uma agressão. Você não consegue entender e gerenciar aquilo dentro de você
e agasalha o pensamento. Você diz, vai passar, daqui a pouco eu esqueço. Isso não é nada demais. Mas aí você chega em casa e a lembrança retorna. E você começa a desenhar no panorama mental o que aconteceu com você, por exemplo, que o seu chefe lhe destratou na função que você exerce. Quando é amanhã de manhã que você acorda, você lembra novamente daquilo que houve com você. E o sentimento de indignação, ele é muito sedutor. Ele é diferente da depressão. Daniel Goleman diria na obra Inteligência Emocional, um best-seller que vendeu milhares de livros no Brasil, que o sentimento de ódio, ele é sedutor, porque ele me dá força, ele me dá energia. Afinal de contas, odiar me torna mais forte. E aquele pensamento vai tomando a sua mente e ocupando o seu espaço mental. O pensamento, para nós, na matéria, é algo que parece ser muito abstrato. Ninguém vê o que o outro pensa. Todavia, o pensamento, os espíritos nos dizem, modela matérias plásticas, o fluido cósmico universal, e transforma-se em algo bem concreto, que os espíritos muitas vezes conseguem visualizar. E esse pensamento, entrando numa faixa de sintonia, sim, porque nesse ambiente aqui há várias ondas que nós não estamos vendo. A onda sonora, por exemplo, que eu emito pelo microfone até os senhores não conseguem enxergar, mas conseguem captar pelo sentido da audição. As ondas do controle remoto que muda o canal, que também você não enxerga, elas existem. De maneira que a onda mental também existe. E essa onda mental, quando estimulada e propagada permanentemente, ela sintoniza com alguém. Allan Kardec definiria que o primeiro estágio da obsessão ou da parasitose espiritual é simples. O pensamento vem, vai, vem e vai. Chega até você, mas ali não é percebido como algo que está tomando espaço. Mas esse estágio pode evoluir. E a criatura começar a ser dominada por o pensamento a maior parte do dia. Então ela já não consegue desconectar. E ela fica ali alimentando. Nesse momento, ela sintoniza com mentes paralelas que se aproximam dela e começam também a lhe dar força. E você vai deixar assim? Você não merece esse tipo de coisa. Você é uma pessoa tão boa, a sua intenção não era essa. E você foi agredido gratuitamente. Você vai aguentar isso calado? Por que leva desaforo para casa? Você é um homem honrado. Pronto. Aí já está construído a superfície para que a irradiação mental perdure. E aí, se você é daquelas pessoas que diariamente alimenta uma onda mental idêntica, porque há pessoas que são assim. Todos os dias de manhã ela está mal-humorada. Ela chega no serviço, no trabalho, pedindo a Jesus e a Deus que, se pudesse, fulminasse todos aqueles que estão presentes ali junto dela. Essa onda mental, o espírito André Luiz designaria como hálito mental. É aquilo que você exterioriza. É o seu padrão. Você vibra a maior parte do tempo naquele padrão. Quando essa mente desencarnada encontra você e sintoniza, ela associa-se a você. Exemplifiquemos. Você está em casa e resolve colocar uma fita de um filme pornográfico. E você liga a televisão e começa a assistir aquele filme.
Você passa uma hora e meia exposto àquelas cenas. Você emite a onda mental, atrai as mentes que também gostam daquele tipo de ambiente e você ganha amigos para aproveitar aquele momento de prazer. A pergunta é, quando você desligar a TV, que acabar, esses amigos vão embora automaticamente? Ou eles ali encontram uma fonte que podem novamente absorver as energias que precisam? Porque reparem, quando desencarnamos, perdemos o corpo, continuamos com as mesmas sensações que tínhamos. Mas, por exemplo, a criatura que bebe, quando desencarna, ela não tem mais como beber. Porque ela não tem mais corpo físico. Ela não tem como ingerir algo. Mas ela continua com a vontade, com a sensação. De maneira que no mundo espiritual, uma vez que a morte não transforma ninguém do dia para a noite, ela vai em busca de satisfazer o seu gosto. Como ela não tem mais um corpo para beber, ela precisa usufruir da sensação com alguém que bebe. Certa feita, um determinado espírito, questionado porque perseguia o alcoólatra, respondeu: eu protejo ele. Ele é meu amigo. Inclusive eu já evitei a morte dele 2 vezes. Porque não interessa que ele morra. Afinal, ele é o meu caneco. Quando eu preciso beber, eu procuro ele. E não infrinjo a ele nada que ele não queira. Não faço nada que ele não deseje fazer. Aliás, eu vou dizer para o senhor, às vezes eu nem estou pensando nele. E ele me chama e eu venho. Então nós somos amigos. Vamos para onde queremos. Pare então de dizer para mim que eu sou inimigo dele. Eu adoro ele e irei continuar com ele. Às vezes, no desespero, a pessoa que está ali próxima, sem entender os mecanismos complexos da influenciação espiritual, dentro de casa, evoca o nome de Jesus. Um amigo meu, certa feita, me disse: olha, eu me surpreendi, porque ali diante da pessoa que estava no processo mediúnico, eu clamei pelo nome de Jesus. E disse: em nome de Jesus, vai embora dessa casa. E o irmão disse: em nome de Jesus, eu vou ficar. Porque não é a nossa palavra que faz com que simplesmente uma conexão mental se separe. Aliás, as pessoas procuram muitas vezes as soluções mágicas, aquelas mais fáceis, que pode fazer com que uma pessoa, do dia para a noite, simplesmente desapareça a influenciação, sem entender que essa conexão ocorre porque a pessoa alimenta aquele padrão mental. Nada lhe é imposto. Ela vibra naquela onda e atrai. Aqui todos devem lembrar. Essa cena é uma cena de Frederico Figner, do livro Voltei, onde após o seu desencarne, ele vai na orla da praia de Copacabana e ali ele começa a examinar os quadros das suas visualizações e percebe essa cena bastante comum nos dias de hoje. Alguém está num bar bebendo e passa dos limites, entorpece a consciência e aí nesse momento acontece a aproximação. Acontece a aproximação e finalmente as duas mentes entram em sintonia e consonância, de maneira que nesse momento há um processo que Herculano Pires chamaria de vampirização. A figura do vampiro é muito comum
em determinadas culturas. O que é um vampiro? É um ser sedento de sangue que se conecta na jugular através das presas e começa a chupar o seu sangue. Aqui é um processo parecido. O espírito não consegue mais virar o copo, mas à medida que ele bebe e tem as sensações sensoriais da bebida, o espírito absorve aquele padrão energético. E isso é dividido por 2. É metade dele, metade do espírito. Por isso que muitas vezes alguns irmãos chegam no processo de overdose. Porque a mesma dose que usava da droga não o consegue mais levar à sensação que gostaria. Por quê? Porque é metade meu e metade dele. Então ele aumenta a dose para atingir o mesmo efeito, mas aquilo é dividido. André Luiz cita um caso em que o homem vai à casa espírita, ele tem um fusquinha, assiste à palestra, eleva o padrão de vibração mental. E logo que sai, ele retorna ao mesmo padrão que estava antes. Aí aproximam-se um grupo de alguns espíritos, um grupo bem numeroso, e ele entra no fusquinha e a turma entra todinha com ele. Eles vão tudo apertadinhos assim, no banco de trás, juntinho. Ele dá partida no carro, vai embora e a turma vai atrás. De maneira que na doutrina espírita o ditado de dize-me com quem andas, que te direi quem és, é invertido. É dize-me quem és, e eu te direi com quem andas. Vamos adiante. Quem é o obsessor? Esse a quem nós categorizamos com esse vocábulo às vezes um tanto quanto agressivo, porque dá a impressão que é um elemento criado por Deus para fazer o mal. Alguns até ainda o chamam de demônio, né? E muitas são as concepções neopentecostais da igreja que responsabilizam tudo de ruim que acontece na sua vida a presença dele, do demônio, como se existisse um ser criado por Deus destinado eternamente a fazer o mal. As causas da obsessão são muito variadas e muitas vezes o que ocorre são compromissos que a criatura humana assume na encarnação, que vão ser acertados na seguinte. Então, por exemplo, eu, através das minhas ações, acabo com a vida de alguém. E aquilo passa incólume às leis humanas. A justiça dos homens não me alcança. Eu me dou bem, por assim dizer, em tudo aquilo que faço. Hoje em dia muitos são aqueles que não compreendem onde se encontra a justiça de Deus, pois que parece que muitos só fazem o mal e só retorna para eles resultados positivos. Quando eu me imanto a alguém, através das minhas ações, eu selo um compromisso. E aí desencarno eu e desencarno a minha vítima. Como a morte não existe e chegamos nós no plano espiritual, o nosso compromisso permanece. Porque não é Deus que me castiga. É a minha mente que, culpada pelo que fez, pede a reparação. A mente então gera em mim um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é a matriz, é o plug, onde a tomada entrará, muitas vezes, do espírito que se aproxima de mim. Então, é frequente, nas reuniões de desobsessão, quando o espírito se apresenta, começa a descrever o quadro. E aí, são quadros, às vezes, bastante impressionantes.
um espírito, por exemplo, de escravo, que foi torturado na época da escravatura, descrevendo na reunião. Você sabe o que ela fez comigo? Ela me empurrou numa grande vala, num buraco, e quando eu caí, ela pediu para os seus serviçais derramarem sobre mim mel de abelha. E meu corpo foi totalmente tomado pelo mel. Depois ela pediu para os seus empregados atirarem uma quantidade imensa de insetos e formigas. E eu morri sendo devorados por esses animais. Você pede para que eu a perdoe? Você sabe o que ela faz hoje aqui? Ela trocou de roupa, trocou de rosto, mas eu a vejo e me lembro de quem ela é. Ela continua arrogante, continua avarenta, sórdida, continua com o seu orgulho do mais alto grau. Eu não a perdoarei e lhe trarei para cá, para que quando ela chegue aqui, nós acertemos as contas. Tem solução? Tem terapêutica? Um processo como esse? Tem. Onde está a terapia principal? Está na água fluidificada? Está no passe magnético? Está em assistir reuniões públicas? Não. A terapia para isso está na mudança da pessoa, na mudança moral. Porque o Espírito vê o que a criatura está fazendo. Ah, mas isso é muito comum. Isso é tão comum que Manuel Filomeno de Miranda diria que a obsessão constitui atualmente na face da terra o maior flagelo que se abate sobre os homens. Porque quando vemos na televisão esses crimes hediondos, agora, há poucos dias, assistimos uma situação lamentável de um determinado médico que havia fatiado e esquartejado uma companheira sua, e então desencarna numa situação de dor lamentável, através do suicídio. A consciência culpada por aquilo que fez, que não deixa a criatura sossegar. Jesus de Nazaré entraria em contato com criaturas nessa situação. O pai lhe procura aflito e diz: Senhor, socorre meu filho, Senhor, porque os teus discípulos já tentaram e não conseguiram. Ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Faz alguma coisa, Senhor. E Jesus enuncia um conceito bastante curioso. Ele diz: para esse tipo de espírito é necessário muito jejum e oração. Mas ele não se refere ali naquele momento ao jejum alimentar. Ele refere-se ao jejum dos sentimentos, ao jejum das emoções, a autoridade moral de alguém que pode falar naquele momento com alguém que está destinado a praticar o mal. Os discípulos não conseguiam, porque ainda não tinham alcançado essa pureza de sentimentos. Às vezes vemos, na reunião mediúnica, por exemplo, é mais fácil, porque ali o doutrinador, mesmo carregando chagas morais, está sendo auxiliado no intercâmbio com o mundo espiritual. O espírito que vem com uma carga de ódio é, de certo modo, também socorrido por aqueles que estão presentes na reunião. Mas vá tentar fazer isso no meio da rua. Vá tentar. Vá tentar doutrinar alguém que está em processo de descontrole emocional no meio da rua. Quando eu trabalhava aqui, no bairro de Santo Amaro, certa feita eu cheguei no posto de saúde e estava uma gritaria enorme numa casa próxima.
E o barulho estava tão grande que eu não conseguia atender. E aí eu tive que parar e perguntar ao funcionário: o que é que está havendo? Que tem uma casa ali onde todo mundo está gritando. E o rapaz, muito engraçado, trabalhava e disse: ah, doutor, a lutaria é grande, o pessoal está lá desde as 8 da manhã. O senhor chegou aqui agora, o bicho está pegando aqui faz tempo. E o que é que está havendo? Está todo mundo ali gritando, porque tem uma mulher que está descontrolada e estão dizendo que ela está tomada por um espírito. E aí nós escutávamos as pessoas ao redor ameaçando, gritando, clamando por Jesus, dizendo, tentando expulsar. E o espírito, na levada de carnaval, dizia: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tenho pressa nenhuma, vocês podem gritar. Aliás, quando vocês gritam, eu acho bom. Por quê? Porque não há ali naquele momento uma autoridade moral, nem um jejum de pensamentos para que o objetivo seja atingido. E esses quadros, muitas vezes, se perpetuam. Um amigo meu de Recife disse que teve que entrar para o espiritismo pela força. Ele disse: ah, bom, eu tinha que ser espírita de todo jeito. Por quê, meu irmão? Porque, olha, eu fiquei sem dormir vários meses. Eu digo: você tinha insônia? Não. A minha mãe tinha mediunidade, ela entrava em transe e eu ficava a madrugada inteira conversando com a entidade, pedindo para ela ir embora. Depois de alguns meses sem dormir, eu disse: agora eu tenho que procurar o pessoal, porque eu não aguento mais não. E ele ficava na madrugada inteira ali tentando, confabulando. Esse obsessor, portanto, primeiro é gente como a gente. Não é nada demoníaco. É alguém que desencarnou, perdeu o corpo. E se imantou e se ligou a criaturas ou que compartilham do mesmo tipo de gosto e preferências ou que lhe devem alguma coisa. Sim, porque nós devemos. Nós devemos. Quando a gente, por exemplo, leva algumas malinhas de dinheiro e coloca no apartamento, e aquele dinheiro seria destinado para aplacar a miséria dos hospitais, para socorrer aqueles que sofrem passando fome, para ser aplicado na melhoria das condições de vida das pessoas, nós geramos um comprometimento. E muitas vezes desencarnamos com essa consciência de culpa. Uma vez um estudioso da doutrina me disse assim: Bruno, você sabia que o que condiciona o nosso tipo de reencarnação, o panorama que vamos ocupar, a família onde vamos encarnar, as dificuldades que vamos ter, é exatamente os sentimentos que ficam conosco quando nós desencarnamos? Então, quando desencarnamos com culpa, essa culpa é que atrai magneticamente aquele a quem fizemos mal. Aí reencarna todo mundo na mesma família. Veja que delícia, não é? Porque realmente em casa a gente nunca tem dificuldade, né? Todo mundo se ama, se adora, ninguém é pedra no sapato de ninguém, não é assim? E aí nós reencarnamos no mesmo clã familiar, providencialmente, para aprender a nos amar. A misericórdia de Deus é tamanha que joga sobre nossas lembranças o véu do esquecimento. Porque se eu lembrasse muitas vezes quem é o meu irmão, o meu pai ou a minha mãe, nós nos assassinaríamos de novo, no mesmo lar. Então Deus joga o véu do esquecimento para que nós possamos aprender a nos amar. Quem é o obsidiado? É vítima? A palavra vítima nos remete a alguém que sofreu uma injustiça, ou que está sofrendo. Uma injustiça que parece que não tem causa. E nos processos obsessivos, essa conexão ela não existe. Porque não adianta. Não adianta.
O camarada pode pegar, aliás, é muito comum, quando eu me desloco para a chácara onde eu fico aqui, é muito comum, já é a terceira ou quarta vez que eu passo por cima de umas galinhas, de uns pedaços de garrafa. Da última vez a garrafa cortou até o pneu do carro baixou essa semana, porque eu passei por cima. Trabalhos, fazem trabalhos e deixam nas encruzilhadas para atingir alguém. Isso funciona? Funciona. Funciona. Se eu entrar na sintonia mental de quem está fazendo o trabalho. Se eu não tiver na sintonia mental, pode matar 25 galinhas, que não adianta. Preta, amarela, roxa, da conhaque. Porque não conecta. Não conecta. São faixas de pensamento diferentes. Agora o indivíduo faz o trabalho, uma associação com outros espíritos e dirige a minha pessoa. Aí eu estou lá, no gabinete da repartição pública, roubando, dando canetada, autorizando licitação falsa, pintando certo, roubando. Aí eu abro o plug mental e a gente se junta. Eu e aqueles que sintonizam na mesma faixa. Mas naquele grupo de espíritos tem um que tem um débito comigo por um mal que eu lhe fiz. Pronto, está feito. Aí o indivíduo começa. Uma tristeza que não lhe abandona, um pensamento que não lhe sai da cabeça. Todo dia ele acorda pensando a mesma coisa. E aí um certo dia, a angústia é tão grande que chega um pensamento e lhe diz: não vale mais a pena não. Por que você não se mata? Dê um fim a isso. Afinal de contas, você acaba com tudo. Veja, ali mesmo tem um vidrinho de formicida. Tome, você vai dormir e aí o seu sofrimento acaba. Aí o indivíduo se desespera porque os processos obsessivos avançados, eles necessitam de uma terapêutica que a medicina clássica não consegue encontrar. Não consegue. Porque o indivíduo vai ao profissional, psiquiatra, recebe uma medicação, barbitúrico, um benzodiazepina, lhe seda o cérebro, ele consegue diminuir aquela energia, fica sonolento, mas a matriz do processo não é essa. Não é. É claro que a pessoa que padece de um processo obsessivo avançado tem que ter também a terapia médica. Mas essa terapia tem que ser associada à busca da causa. Porque a causa não é do corpo. A causa é da alma. E aquela monoideia vai tomando o seu pensamento. Ele fica ciclando. Ele fica assim, arrodeando. O mesmo pensamento o dia todinho. Ele não consegue quebrar aquela onda. Às vezes chega um amigo, lhe sacode, fala: rapaz, pare com isso, rapaz, olha a vida, olha o sol, abre a janela do quarto, você é um filho de Deus, não foi criado para isso. Aí às vezes, à noite, quando o indivíduo chega na reunião, o Espírito apresenta-se e diz: você está querendo tirar ele de mim, né? Mas não vai não, porque ele é meu. E ele não aguenta. Eu vou mostrar a você, ele não está alegrezinho hoje, não está? Amanhã eu estou lá de novo. Porque eu sou muito paciente. Eu não tenho pressa nenhuma. Ele vai pagar o que ele fez. Allan Kardec pergunta: qual a maneira de afastar de nossa vida a influência dos obsessores? A resposta dos espíritos: cansar-lhes a paciência. Vamos vislumbrar isso aqui. Aqui. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Veja que a resposta é curiosa. Nem tem aqui água fluidificada, nem passe, nem mediúnica, nem missa, nem nada. Nem simplesmente cansar-lhes a paciência.
nenhum valor lhe dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então o pensamento lhe chega: sua vida está horrível, você perdeu o emprego, a situação vai ficar difícil, não tem o que comer, você não tem saída. Aí o indivíduo começa a entrar naquela hora. Se quando o pensamento lhe chega, ele combate o pensamento, diz: não, eu tenho saúde, eu posso trabalhar. Se a vida me fechou uma porta, Deus vai me abrir uma janela, porque eu não vim aqui para sofrer. Eu sou um filho de Deus e eu quero procurar ajuda e vou procurar ajuda. Eu vou procurar ajuda. A mensagem que foi distribuída para os senhores hoje tem um trecho logo no início que diz: você é um ser humano adulto e consciente, responsável pelo seu comportamento. Controle as suas ideias, rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores, estimule as suas tendências boas e repila as más. Um exemplo. Você vai deitar para dormir. O sono é um ensaio para a morte, todos os dias. É como se o ser humano estivesse treinando para voltar à pátria espiritual. Você vai dormir. Durante o sono, você se liberta do corpo e vai para as regiões onde estão os seus gostos. Emmanuel diria que 2/3 da humanidade, quando se liberta do corpo, vai para as regiões de sensações, usufruir das sensações que prefere. Que tal, então, antes de dormir, pegar um livrinho de mensagens? Pode ser um minuto de sabedoria, não tem problema não. O importante é a mensagem, não é de quem ela faz parte. E ler ali uma mensagem de otimismo, de elevação. Uma vez a mulher me disse: olha, eu já tentei ler Kardec, mas é impressionante, dá um sono. Quando eu começo, dá um sono, eu vou assim. Mas, senhora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando a senhora pega a revista Contigo, que a senhora começa a ler, lhe dá sono? Não, dá sono não, eu leio tudo. E veja que interessante. Por que lhe dá sono quando a senhora lê Kardec e não lhe dá sono com a novela das 9, que tem traficante, que tem tudo que não presta? É porque ali está o nosso tesouro. Em relação às influências espirituais, Jesus diria, falando sobre a obsessão, assim: um espírito sai de uma casa. Se quando ele volta para a casa, ele encontra ela adornada, limpa e enfeitada, ele vai, busca mais 7 e traz junto com ele. O que é essa casa mental adornada? São os nossos pensamentos. Aí uma vez um amigo disse: mas comigo eu não tenho essa preocupação não. Porque olha, eu posso estar num bar, todo mundo bebendo, o som tocando e eu estou lá. Eu sou o senhor do meu pensamento. Você vai conseguir manter a vibração elevada a noite todinha, porque na hora que você descer a vibração, você pluga com alguém. Você pluga com alguém. Exemplo: havia um homem que tinha uma vida correta, trabalhava, era empresário e não fazia nada demais a ninguém. Pagava seus impostos, cumpria com suas obrigações sociais. Uma determinada noite, ele termina o expediente de trabalho e se dirige a um prostíbulo para ter uma noite diferente. Ele estava cansado da mesmice em casa e vai para uma casa com esses objetivos. Quando ele volta para a sua casa, ele volta acompanhado com a turma que vem junto dele. Ele entra em casa, beija a esposa e eles vão fazer um evangelho no lar. Durante o evangelho no lar, ele eleva novamente a vibração do pensamento
e entra numa faixa mental diferente. E ali ele despluga da entidade que veio junto com ele. Mas no quarto da sua casa está a sua filha passando pelo processo de adolescência, em muito conflito de dificuldade, que a fase às vezes não é fácil. E ela se encontra naquela noite com muita revolta da vida, triste. A entidade então detecta aquele padrão mental e associa-se à filha. Então veja, o indivíduo trouxe para dentro de casa essas companhias. Como será a nossa casa? As paredes da nossa casa. Que tipo de substância escorre nelas? Porque os nossos pensamentos imprimem substâncias às paredes. O espírito André Luiz diria que o pensamento constitui matéria mental. Quando, por exemplo, aconselhamos que o indivíduo, junto com a família, faça em casa um evangelho no lar, não é por mero acaso. É porque naquele dia, naquele instante, que a família se reúne no propósito de buscar os valores divinos da vida, ela entra numa vibração de pensamento diferente. Porque nós não podemos ter o único momento de ligação com Deus que seja dentro do tempo religioso. Né? Então não, todo sábado de noite o meu pensamento tem uma elevação. A partir do domingo, Deus tenha misericórdia, porque aí eu caio de novo e só no outro sábado é que eu vou conseguir. Então, são muitas situações. No livro Sexo e Destino, o espírito André Luiz diz que um homem chega em casa e ele tem esses barzinhos que a gente manda o marceneiro fazer. Barzinho dentro de casa. Antigamente era muito chique, né? Quem tinha um barzinho desse era diferente. Ele chega, abre o jornal e senta-se na cadeira. Duas entidades adentram o apartamento dele e aproximam-se do seu centro mental, o chakra coronário. E uma diz: eu quero beber. André Luiz descreve que quando ela fala isso, o homem recebe a emissão mental e a sua laringe automaticamente seca. Ele sente aquela secura na garganta e se dirige então para o barzinho e bota uma dose de uísque e toma. O segundo espírito aproxima-se e diz: eu também quero. Aí ele sente novamente a secura na garganta e coloca uma segunda dose e toma. E deita-se na cadeira para continuar lendo o jornal. E o espírito começa com ele um diálogo bastante interessante, lhe dizendo assim: você é um homem que trabalha tanto e vive tão cansado. A mulher que você escolheu para ser sua esposa não lhe tem destinado o afeto que você tinha antes. E você merece um afeto diferente. Afinal, você é um homem honesto, que leva uma vida honesta, que trabalha. Mas você não pode viver sem os carinhos e o amor de alguém. Então, por que você não se levanta e não vai até o quarto da menina, a enteada de 12 anos? Vá lá, converse com ela, ela vai lhe compreender. E fica aquele diálogo na cabeça dele, e ele diz: não, mas eu não posso. Ela tem 12 anos de idade, está dentro da minha casa. Não, mas tenha calma. Você não vai fazer nada demais. Vá apenas lá e lhe peça um carinho. Ela não vai lhe negar, ela lhe quer bem. Todo esse trabalho é mental. Isso aqui, meus irmãos, que nós estamos falando, não é obra de ficção científica, não. Isso acontece todos os dias. Então, nós precisamos estar atentos, porque estamos todos à mercê dessas influências. Ah, então eu vou viver com medo? Eu vou... Não, não é para ninguém viver com medo, não.
Afinal de contas, ninguém obriga a você fazer o que você não quer. Mas nós precisamos examinar onde o nosso pensamento geralmente está. Porque vamos nos envolvendo com essa nuvem de pensamentos e daqui a pouco esse pensamento toma espaço e não cede mais. Para onde você vai com ele. Vamos adiante. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, a terapia de desobsessão que a casa espírita oferece ao indivíduo, ela vai além. Ela vai além. Ela é composta pelos passes para reequilibrar o campo energético da pessoa, para auxiliar a que ela tenha forças, a água magnetizada. Mas a raiz do problema é tirar a tomada do plug. Então você está sofrendo obsessão porque odeia demais. Pare de odiar. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo não. É verdade. É verdade. É difícil. Mas esse é o desafio para a criatura. Esse é o desafio. Ela precisa querer e eleger aquilo como meta. Essa é a minha meta. Não tem a meta que a gente estabelece financeira, a meta de trabalho, a meta social de alcançar. Esse ano eu vou trabalhar, eu vou comprar isso, eu vou... Por que não estabelecemos para nós uma meta espiritual? Não é ninguém aqui se transformar em santo da noite para o dia. Até porque não funciona. É o indivíduo identificar. Eu padeço de ciúme demais. Esse ciúme meu é resultado da minha insegurança como pessoa. E essa insegurança eu preciso trabalhar. É por isso que o Espiritismo é mais que uma religião. O Espiritismo é uma tecnologia de conhecimento. É uma ferramenta que o indivíduo usa para melhorar a sua vida. Porque se ele não conseguir identificar o seu problema, ele vai sempre responsabilizar alguém. Vai dizer que a culpa é da vida, que a culpa é do companheiro, que a culpa é da minha sorte que eu nunca tive, e ele vai sempre transferindo, e aí a doutrina espírita nos diz, é minha, a responsabilidade é minha. Eu que preciso detectar esse ponto da minha vida e me melhorar. Quando eu faço esse movimento, muitas vezes, aí parece que piora. Vocês nunca viram, não? O pessoal dizer, olha, eu fui inventar de ir para o centro espírita e piorou. O negócio lá em casa está pior do que estava. Sabe por que é? É porque você está saindo do pântano. E quando você vai sair do pântano, sempre tem alguém que quer lhe pegar, lhe puxar e dizer, não vai não, eu vou ficar aqui sozinho. E às vezes piora. O camarada sai para a reunião, a chave do carro desaparece. A menina leva uma topada, cai no chão, queima a luz, o carro, o motor pifa. Mas não é possível. É para eu não ir, é. Se pudesse ter uma voz, ela dizia, não é para você ir não. Viu? Não vá não. Aí você tem que insistir. Você tem que dizer, eu vou. A menina pode rasgar a boca de chorar aí. Mas eu vou. Ela não morre não de chorar não. Fica aí com ela, eu vou. Aí você quando chega, o seu padrão mental muda. Você às vezes começa umas ideias vindo na cabeça de melhoria. Você começa a vislumbrar que é possível, que você pode conseguir, que aquela situação não é eterna. E aí começa a haver o quê? O distanciamento da vibração mental. Aí o plug solta. Acabou? Não, vai ter umas tentativas ainda, viu? Vai ter umas tentativas de lhe jogar de novo. Mas aí você persiste. Aí o que acontece?
Aí o Espírito diz, dá mais para mim não. Ele mudou, olha, ele mudou. Ele não está mais gritando com a mulher, não está mais chutando o cachorro em casa, não está mais destratando os empregados. Interessante, ele era tão ruim. E agora parece que está mudando. Aí às vezes chega na reunião. Aí quando chega na reunião e desabafa, o doutrinador diz, meu irmão, e você? Você só fala dele. Você só acusa ele. E você? Como é que está a sua vida? Você lembra há quantos anos faz que você já persegue esse rapaz? Ah, me lembro mais não. Há muito tempo. E ali começa um trabalho de misericórdia de Deus. Porque o Espiritismo é uma doutrina que consola corações. Às vezes, numa salinha escura, com uma luzinha acesa, muito fraca, a misericórdia de Deus opera e liberta corações. Muitas vezes o perseguidor implacável e cruel diz, eu vou deixá-lo. Eu cansei de sofrer também. E muitas vezes, ali na própria reunião, a sua mãe já estava desencarnada, comparece. O seu pai, que ele não via há tanto tempo. E as cenas, se pudéssemos vislumbrar com esses olhos materiais, seriam belíssimas. Alguém que resolveu mudar. Então, para que o obsessor mude, é preciso que o obsidiado também mude. Então, se você quer se libertar de uma influência negativa que lhe coloca para baixo, mude a maneira de ser. Ajude alguém. Ajude. É tão bom ajudar alguém. Estenda a mão. Seja mais carinhoso. Seja mais gentil. Se você não conseguir de jeito nenhum, aí você compra um cachorrinho, bota em casa e começa a dar carinho a ele. Porque tem gente que é assim, que não consegue não. Compra um cachorrinho, vá dando carinho a ele para você treinar. É tão bom. Ah, mas toda vez que eu dou carinho a alguém, o que me vem em troca é só ingratidão e maldade. Não espere nada em troca. O amor que você dá é seu. Ame. Ame você. Se a pessoa não lhe retribui da mesma forma como você gostaria, você está fazendo o seu papel, que é de amar. O amor que você tem, primeiro faz bem a você. Lembremos de Jesus. Ele só fez o bem que tanto amou. E quando se encontrava no auge do seu sacrifício, renunciou a Deus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse é o amor maior. É o amor que liberta. É o amor que faz com que essas influências se afastem. Porque temos dentro de nós a energia do amor. Às vezes temos medo de colocá-la para fora. E colocamos agressividade, colocamos revolta, colocamos tantas outras coisas. Coloquemos o amor para fora de nós. E a vida nos devolverá essa energia tão bela, que é a energia de amar. Pensemos sobre isso, meus irmãos. Um forte abraço e muita paz.